Olá, queridos irmãos e irmãs. Neste sábado nós somos convidados a contemplar o chamado de Levi, ou Mateus, segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. O que nos chama a atenção nesse Evangelho é exatamente o inusitado, o inesperado de Jesus passar e chamar um cobrador de impostos para ser do seu grupo seleto. E quando nós contemplamos esse chamado de Levi, o publicano, nós também somos convidados a pensar: e o meu chamado também? Será que eu era uma pessoa preparada, uma pessoa digna, entre aspas, de ser um apóstolo, um discípulo do Senhor? No entanto, ele nos chamou. Eu me lembro da minha experiência quando, muito jovem, percebi que o Senhor me chamava. A minha primeira reação foi: será, Senhor? Será que está falando comigo? Mas eu não sou uma pessoa voltada para as coisas da igreja. Como eu posso ser um religioso ou um sacerdote? E me vinha muito essa dúvida. E, no entanto, assim foi. O Senhor me chamou e não havia como negar isso. Mesmo não sendo, talvez, a pessoa melhor preparada. E talvez todas as dificuldades que nesse tempo já longo de consagração a Deus e de sacerdócio eu tenho vivido, talvez são as dificuldades que me fizeram e me fazem crescer. Portanto, vamos com muito carinho considerar esse chamado de Levi. E o contexto em que se dá o chamado é muito bonito. Marcos escreve assim no seu Evangelho: naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira-mar. Nós lembramos que os primeiros que foram chamados para serem apóstolos foram pescadores. E Jesus foi ali, beira-mar, onde eles estavam jogando as redes, e os chamou. E eles, deixando tudo, seguiram a Jesus. Então esse é o primeiro cenário em que vai acontecer os chamados. E o segundo cenário é: toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Portanto, nesse chamado está presente um ensinamento. Qual é esse ensinamento? Vamos ver. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. Quando eu penso na surpresa de Levi de receber ali Jesus no seu trabalho, no seu lugar de trabalho, um lugar odioso para os judeus, Jesus vai até ali e o chama, sem nenhum preconceito, sem nenhum julgamento. Segue-me. Mesma palavra com a qual ele chamou Pedro, chamou André, ele chama Levi. Não há diferença no chamado e no amor e naquele desejo de Jesus de que Levi seja parte desse grupo dos 12. Levi se levantou e o seguiu, assim como os outros também fizeram. Portanto, a mesma prontidão, a mesma generosidade que encontramos em um André e em um Pedro, encontramos também no publicano Levi. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Aqui o cenário é uma refeição com os pecadores.
com todo o significado que tem para o povo judeu sentar-se à mesa com alguém. Que não é somente o comer com a pessoa, mas é partilhar da sua própria vida, é compartilhar da sua situação. Esse é o nosso Senhor. Ele vem para compartilhar da nossa situação, que não é nada edificante, que não é perfeita. Isso também já é um grandíssimo ensinamento. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? E Jesus escuta essa pergunta e responde a eles, dizendo: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Palavra tremenda, e que traduz exatamente o que foi a vida de Jesus. Ele não veio para os justos, ele veio para os que precisavam receber esse amor, essa compaixão, essa solidariedade, essa aceitação. E nós somos chamados a continuar repetindo esse mesmo gesto, essa mesma atitude inclusiva de Jesus, indo ao encontro das pessoas que mais precisam, e talvez aquelas que menos esperam ou se consideram merecedoras de serem chamadas por Jesus. No meu atendimento pastoral a pessoas de situação de rua e dependência química, é muito comum ouvir delas essa reação: mas será que Deus irá me perdoar? Será que Deus ainda vai querer falar comigo? Então leiamos esse chamado de Levi para que possamos dizer: meu irmão, minha irmã, o Senhor sempre vai passar e vai chamar, principalmente aqueles e aquelas que se consideram menos dignas de serem chamados por Ele. Que tenhamos como igreja essa mesma atitude, de ir ao encontro dos mais descartados da sociedade para chamá-los a fazer parte desse grupo que quer viver de forma diferente no serviço e na compaixão. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.